Olá, eu sou a professora Késia Mendes, bem-vindo a mais uma aula de português. Você sabe a diferença de uma frase para uma oração? Tem certeza que sabe? Então responde para mim. Isso aqui é uma frase ou é uma oração? Ô, gente, a professora está bastante rouca hoje, a voz está um pouco embaçada, mas nós iremos gravar esse vídeo assim mesmo, porque eu estou devendo essa aula de português para vocês. Veja bem, assim como acontece na matemática, o português, muito embora não pareça, ele possui uma sequência lógica. Então não adianta você querer aprender as coisas mais avançadas do português se você não compreende claramente as orientações simples, as instruções básicas daquelas pequenas coisas e como elas funcionam na nossa língua. E falar sobre frase e oração tem a ver muito com isso. Se você não entende o que é frase, o que é oração, você não consegue entender muito bem o que é período simples, o que é período composto. E se você não entende o que é período composto, você muito menos compreenderá que existe um período composto por subordinação e o outro por coordenação. Compreende? As coisas estão ligadas. Então a gente precisa começar do começo, né? Precisa começar do mais simples, para aí depois que entender a gente vai aumentando essa teia de conhecimento até chegar onde a gente gostaria. Combinado? Então a intenção do vídeo de hoje é esclarecer de uma vez por todas o que é frase e o que é oração, o que é um período simples e o que é um período composto. Se você disse que aquela frase lá do início do nosso vídeo era uma oração, você estava errado. Aquela lá não é uma oração, ela é uma frase. Coloque uma coisa no teu entendimento. Toda oração, ela é uma frase, porém nem toda frase é uma oração. Sabe por quê? Oração é todo enunciado que possui um verbo. Então, na oração, a frase, ela gira em torno de um verbo. Por exemplo, Maria caminhava sozinha. Aqui nós temos uma oração. Por quê? Porque nós temos aqui um sujeito e esse sujeito gira em torno de um verbo, que é caminhar, ok? Então, Maria caminhava sozinha é uma oração. Logo, quando eu digo fogo, você consegue entender a frase? Obviamente. Então, frase é todo enunciado que possui sentido. Observe isso que eu vou colocar para vocês aqui. Isso é o quê? É uma frase? O que você acha? Não, isso aqui não é uma frase. Isso aqui são letras, são elementos linguísticos que nos fazem entender alguma coisa quando estão juntos e dispostos de forma organizada. Porém, do jeito que eu coloquei aqui, isso aqui não é frase. Por quê, professora? Porque isso aqui não possui um enunciado que dá sentido. Então, grava isso. Frase é todo enunciado que possui um sentido. E oração é todo enunciado que traz um sentido, que traz uma informação que gira em torno de um verbo. Muito bem, letra A é uma oração, letra B também é uma oração, letra D é uma frase e a letra E também é uma oração. Combinado? Ótimo! Agora que você já entendeu o que é frase e oração, eu vou te explicar o que é período simples e período composto, tá? É muito fácil de entender, então eu quero de maneira rápida passar para você isso aqui, que você coloque aqui no teu entendimento e não esqueça mais. Veja bem, o período simples, também chamado de oração absoluta, é um período que possui apenas um verbo. Então, é uma oração que possui apenas um verbo, ok? Vou deixar um exemplo de frase para vocês aqui. Nessa frase a gente observa que existe um verbo apenas. Então, aí nós temos um período simples ou uma oração absoluta, que são a mesma coisa, ok? Ora, se o período simples é aquele formado por apenas um verbo, já dá para nós termos uma ideia do que é um período composto, correto? O período composto, ele já é formado por mais de um verbo. 2, 3, 4, vai depender do tamanho dessa frase. E agora, no período composto, nós temos o período composto por coordenação e por subordinação, que nós trataremos no próximo vídeo. Então a aula de hoje termina aqui. A minha intenção é que mais do que assistir, você aprenda, você entenda o que eu passei para você aqui nesses poucos minutos de vídeo. Não adianta a professora passar aqui meia hora de vídeo, uma aula imensa, e você não conseguir absorver o que precisa ser absorvido. Então, grava, escreve, faz o que é necessário fazer para o teu entendimento e assiste esse vídeo mais de uma vez. Combinado? E a gente volta na próxima aula com o período composto por subordinação e por coordenação.